Vamos lá, o casal mais amado pelo chat das capivarinhas aqui, ó, Leo e Nilce falando sobre a morte de Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball. Acabou que eu não falei de semana passada porque estava doente, mas vamos falar sobre isso hoje porque Dragon Ball marcou a minha geração definitivamente. Vamos lá. É o seguinte, galera, eu quero falar sobre uma coisa agora que aconteceu e que pra mim tem um peso. A thumb tá errada ainda? Ah, não, eles atualizaram. É porque é o seguinte, eu acabei de ver, eu literalmente acabei de ver isso no Twitter, a galera falando que a thumb que eles tinham feito pro vídeo, a foto do Akira Toriyama tava errada, não era o Akira Toriyama. Mas, gente, isso acontece, tá? Vocês sabem que a maioria dos canais grandes, assim, não são eles que fazem a thumb, né? Eles contratam alguém e a pessoa pode ter dado uma busca preguiçosa, acontece. Mas eles já corrigiram. Muito pessoal, eu vou explicar pra vocês, que é a morte do Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, tá? O pai do Goku. Ele faleceu, no momento da gravação dessa live, ele faleceu no dia anterior. Na verdade, ele não... Oi, cara, que frase, né? Oi, eu sou o Goku. Faleceu. O anúncio da morte dele foi feito no dia anterior, porque no Japão, por questões, eles esperam uma semana pra comunicar a morte e tal, algo assim. Então a gente ficou sabendo ontem, de qualquer forma. O Akira Toriyama é com toda certeza um dos artistas gráficos mais importantes da história. Ele escreveu o nome dele na história, porque ele não só criou o Dragon Ball, né? Mas ele criou outras coisas também. Cara, eu lembro que quando eu assisti Dragon Ball no SBT, né, que passava, no começo eu achava assim, uma bobagem, eu ficava, nossa, que bobinho. Mas daí eu comecei a sorrir daquelas bobagenzinhas do Goku, por exemplo, ele vendo as diferenças entre ele e a Bulma, né, porque ele era um menino e ela não era um menino também, e ele, olha aí que parada diferente, né. Mas eu lembro que, onde eu acho que Dragon Ball, essa versão do Goku pequeno ainda, né, ali, me conquistou, foi com o episódio do Ninja Púrpura. O Ninja Púrpura me seduziu, porque eu achava o Ninja Púrpura a cara do Seu Madruga. Ele criou vários mangás, um que também foi muito importante é o Dr. Slump, mas tem outras coisas que eu queria mencionar também, que é a parte de videogame, que muita gente não relaciona o nome dele com videogame, mas ele é responsável pela arte, pelo conceito, pela ambientação de vários jogos e séries muito famosas. Por exemplo, eu quero citar aqui o principal, que é o Dragon Quest, que é uma série de jogos que é muito popular no Japão. Não chegou ao nível de fama que tem no Japão, no Ocidente ainda. Eles fizeram... Tem vários jogos dessa série, tá? Como é que é? Sei que Dragon Ball é bom pra caralho, mas tem um apego pelo GT, pela música e pela saga do Baby. Saga do Baby, hein, cara? Meu Deus. Porra, eu lembro que nessa época virou ofensa de escola, né? Chamar alguém de feio chamava de Babidi. Existe há muito tempo, até desde a década de 80, se eu não me engano, o primeiro Dragon Quest é acreditado como sendo o primeiro RPG em consoles. Ele antecede o primeiro Final Fantasy em 1 ano. Ele criou toda a arte do jogo e tal, os personagens e tudo. É uma série famosa, acho que em 2000... Vou ser sincero, Akira é bem preguiçoso. Preguiçoso como? Falando em traço? Aí você tem... Aí eu vou discordar, porque todo artista de animação que fica famoso, em geral, ele vai ter artes muito semelhantes. 2021, pelo que eu pesquisei, saiu o Dragon Quest 11, tá? E tem vários outros spin-offs que se passam também nesse universo e tal. Em alguns... É porque é o seguinte, gente, ó, eu tenho a teoria de que, pra mim, Dragon Ball, principalmente Z, o Z me marcou muito, tá? Mas pra mim, Dragon Ball Z, ele deveria ter finalizado, literalmente, no final da saga do Freeza. Só que o troço fez muito sucesso, gente. Aí é o capitalismo, né? O cara, mano, bora fazer render. Mas pra mim, se ele tivesse finalizado ali no Freeza, tinha sido perfeito. Ele tá envolvido e outros não. Dragon Quest foi uma série tão importante que eu ouvi de forma anedótica, tá? Eu tenho que confirmar isso ainda, mas parece que é verdade, que em determinado momento da década de 90, eles começaram a só lançar o jogo no Japão, acho que até por um pedido, não sei, do governo. Ele fez o Super Saiyajin pra não ter que pintar o cabelo de preto de nanquim. Olha aí, mano, brilhante isso aí. Japonês, não sei o que aconteceu, só em dias que não tinham aula. Porque, basicamente, se você lançasse no dia de aula, o dia era perdido para os alunos. Porque, tipo assim, era um evento nacional, o novo jogo da série Dragon Quest. E o Akira Toriyama estava envolvido também. Não só isso, ele fez também o Blue Dragon, que saiu mais recentemente. Quando eu digo mais recentemente, é anos 2000, mais pra cá. E eu quero falar especificamente do jogo no qual ele trabalhou. Ele criou os personagens, a arte e o setting do jogo também. Ele ia terminar no céu. Fizeram ele seguir mais e ele fez o do Buu. Daí fizeram um GT só em anime, sem ele. Então o GT é filler sim. Eu vi essa história mesmo. A ambientação do jogo, que foi como eu fui introduzido à obra dele, tá? A maior parte das pessoas chega ao Akira Toriyama via Dragon Ball.
porque é uma coisa assim que tá no mundo inteiro, tá? Passava na Globo. Não tem como. Não tem, você falou o nome Goku, se você chegar no deserto do Saara, vai ter gente que sabe qual que é. Cara, é muito doido isso, né? Imagina tu fazer uma obra que o negócio é conhecido no mundo inteiro, mano. Inclusive, essa camiseta aqui é da série do Dragon Ball. Eu coloquei que é a mais... Como assim? Ela não é muito socialmente aceita se usar na rua, então é a que eu menos uso, então é a que tá mais inteira pra isso. Mas eu queria usar uma outra que eu tinha do Chrono Trigger, mas ela já virou camiseta de academia já. Tipo assim, tá aquela camiseta que tá um passo de virar pano de chão, mas só que você não tem coragem ainda, porque eu usei muito ela. E eu cheguei nele via Chrono Trigger, tá? Aconteceu que eu nunca... Como é que é? Goku pode ser mais famoso do que Jesus? Calma lá... Beatles. Até mais ou menos meus 15, 16 anos, eu nunca tinha jogado... Os 15 anos. Eu nunca tinha jogado um jogo de RPG. Por quê? RPG é um jogo que tem história, você tem que ler coisa do tipo. E na minha época, quando eu era mais novo, na época do Nintendo, do Super Nintendo, os jogos não eram traduzidos. Então, se você não soubesse falar inglês, você não conseguia jogar o jogo, né? Pelo menos não jogar direito. Você ia ter que jogar na tentativa e erro para ver como é que você ia passar das coisas, porque você não entendia o contexto, não entendia a história. Então, não era muito comum se jogar jogo de RPG. Eu nunca tinha jogado. E aconteceu que eu fui para os Estados Unidos fazer intercâmbio. E no meu intercâmbio, eu morei no interior do Maine, tá? Numa casa que não tinha rua, era estrada na frente da casa, e você não ia em absolutamente lugar nenhum sem pegar um carro e pegar a estrada. Então eu saía da escola, não tinha muita coisa para fazer. Eu ficava em casa, era no meio do mato, não tinha muita atividade. Mas nessa casa tinha um Super Nintendo com esse jogo chamado Chrono Trigger. E eu fui jogar. E eu joguei esse jogo paralelamente ao meu processo de aprender inglês, então ele meio que estava envolvido. Inegavelmente, as lutas de Dragon Ball são muito boas, tá? Foi o primeiro jogo de RPG que eu... Ó, eu lembro de como Gente, eu assisti Dragon Ball Z por acaso no primeiro episódio. Eu tava em casa à tarde, sem nada pra fazer. E aí, na minha região, basicamente pegava 3 canais. Globo, SBT e Band. E aí, de tarde, o que passava na Globo? Alguma reprise de novelas, um chocolate com pimenta da vida. SBT, os programas de senhoras, né? Que é tipo casos de família e tal. E aí a Band, que geralmente passava esporte, alguma coisa assim, curiosamente do nada mete um desenho animado. Eu peguei literalmente no começo, eu falei, oxe, que é isso? E aí o primeiro episódio de Dragon Ball Z, gente, pra quem tá acostumado a só ver desenho da Globo, que era basicamente He-Man, essas coisas, ele é muito marcante. Por quê? Mostra uma nave caindo. E aí eu lembro que quando eu vi, eu falei, ih, mano, é o Goku, cara, né? Porque o Goku é reconhecido, né? E foi chocante porque eu vi o Goku adulto, né? Caralho, aquele do desenho animado, o cara cresceu, que interessante. E beleza, o Goku, o Piccolo eu não conhecia porque quando eu vi o desenho de manhã, da primeira fase, né? O Piccolo não tinha aparecido ainda. E aí, quando eu vi o Goku adulto, interessante. Aí aquele lance de nave, e ele cria um clima mesmo, sabe? Vem uma nave aí, aquele ser estranho, aí ele desce no chão, aí começa procurando o Kakaroto, né? O nome é muito estranho. Aí fica lá rastreando, acho que o Kakaroto está por lá, e sai. Cria um clima legal. Mas principalmente porque na cena, assim que a nave cai no chão, ela cai numa fazenda, né? E aí o cara olha pra ele vem flutuando, o Raditz, exatamente. E o cara vai apontar a espingarda pra ele, ele dá aquela analisada com o rastreador dele e fala, o poder de luta desse cara aqui é, sei lá, 1 ponto alguma coisa, só que a arma que ele tem um poder de luta de, sei lá, eu acho que era 300, 700, uma coisa assim. Aí o cara atira nele, a bala vai, pá, e a cena da bala é muito boa, mano. A bala vai, ele vai, tchum, pega na mão, a bala, olha assim, já te cria um choque do tipo, caralho, o maluco pegou uma bala na mão, né? Você olha e fala, tem um negócio aí. Aí ele põe assim no dedinho e faz assim de volta, né? Tchum, e mata o cara. Isso me chocou. Por quê, gente? Eu via He-Man na Globo porque eu era obrigado, era o que passava. Às vezes a minha família me via assistindo He-Man e pensava, nossa, ele gosta muito. Eu odiava, achava chatíssimo. O He-Man tomava um tiro de laser, estou fraco. Ninguém morria, não tinha nada. Na minha cabeça aquilo já não fazia mais sentido. Eu já era um jovem, como é que é? Um jovem adolescente, uma coisa assim. E quando no Dragon Ball alguém, fora que os caras é bombado, né? O cara literalmente jogou a bala, ela atravessou o cara, você viu o sangue, o cara morreu. Eu falei, nossa, finalmente uma história que os atos têm consequências, né? É interessante. Foi aí que o Dragon Ball me pegou. Eu joguei, foi o primeiro jogo que eu 100%ei, eu destravei tudo. Nunca entendi como o Kuririn engravidou Android 18. Não teve um pedido do Shenlong, uma coisa assim? Todos os finais. Eu joguei esse jogo por meses,
tá? Foi por meses, tentando, e assim... O poder de luta do Raditz será apenas 1.200, mostrando que ele está de fato no nível baixo. É verdade. Era uma coisa assim mesmo. Era sem guia. Você tentando descobrir os Cara, finais... a gente memorizou coisas de poder de luta, né? Lembra com a famosa cena do Nappa gritando, é mais de 8.000! E coisa do tipo, fazer todas as coisas. E demorou muito tempo. Então, eu tenho uma memória muito boa. Inclusive, eu comprei depois ele pro DS. Esse jogo aqui saiu originalmente pro Super Nintendo. Depois relançaram ele pro PlayStation. Com uma série de segmentos de animação. Tá? Animação mesmo, desenho animado. Para ilustrar coisas do jogo. E parece que o Toriyama e a empresa dele voltaram pro jogo na versão de PlayStation para fazer animação também. Então, a animação também é dele. E depois, quando eu vi pra... Cara, olha só. É impossível você escutar aquele efeito sonoro assim, ó. E não lembrar de Dragon Ball, cara, né? É muito o efeito da velocidade do Dragon Ball. Pra DS, eu decidi comprar também pra eu poder reviver essas coisas aqui. E, de fato, é um jogo que me marcou. E foi assim que eu fui apresentado à obra dele. E, obviamente, depois, para encontrar coisas sobre o Toriyama, não tem muita dificuldade. Você precisava ligar a televisão. Quem nunca colocou 2 dedos na testa jurando que ia teletransportar? Eu lembro quando o Goku apareceu, falando que tinha aprendido teletransporte e o Vegeta não acreditando, né? Kakaroto tá enganando a gente. Mais ou menos pra época que eu tava nos Estados Unidos, foi um pouco depois, rápido. um ano depois, o Dragon Ball virou o desenho mais visto, Dragon Ball Z na época, mais visto do Cartoon Network nos Estados Unidos. Isso para um desenho que não era americano, né? Era uma coisa até meio, acho que impensável um tempo atrás. Né? E, de fato, o cara, ele inventou um ícone da cultura pop, né? Todo o universo envolvendo esse ícone. E eu acho que o Dragon Ball é uma série muito interessante porque foi uma quebra, principalmente para as crianças assistindo isso na época, porque na época os heróis, eles não tinham uma vida, eles não envelheciam, eles não tinham relacionamento. Verdade, hein? As coisas assim não avançavam na vida deles, né? E o Dragon Ball teve essa perspectiva que talvez fosse uma coisa comum no Japão. Eu não tenho certeza porque eu não sou uma pessoa de anime, tá? Não entendo muito. Mas pelo menos no Ocidente foi uma coisa fundamentalmente nova, porque o Goku, se acompanha a vida dele inteira. Verdade. Começa o Dragon Ball, ele é criança. Você acompanha ele crescendo, aí depois ele se casa, né? Ele começa a namorar a Tite, se casa. É a Tite que fala? Uhum. Enfim, eu não sou tanto de... Agora, quando eu tô falando de improviso... Como é que era o nome do pai da Tite? Era o nome do Rei da Montanha. Como é que era o nome do Rei da Montanha? Com medo de falar bobagem aqui, porque eu sei que vai ter um monte de gente de Dragon Ball, tá, gente? E depois, ele tem filho, tem neto... Tipo assim, ele tem um emprego, ele é agricultor, porque ele precisa sobreviver, sabe? Essas coisas que normalmente... O Goku tinha um emprego? Não, pra mim o Goku era alimentado pelo Estado, cara. Na minha cabeça, o Rei Cutelo, isso. Na minha cabeça, a galera bancava o Goku porque te falava assim, mano, vou bancar esse cara aqui porque ele é o herói. Pra mim ele não trabalhava não, pra mim ele era tipo assim, a Titi era herdeira do Rei Cutelo... Chocolate, você falou sobre a questão de ter sangue e os personagens morrerem. Eu tive isso com o Cavaleiro do Zodíaco. Quando eu vi o anime sem as censuras, eu fiquei maravilhado. Tem até eu vi alguém falar sobre isso, sobre essa teoria de por que os animes pegaram tanto o brasileiro, assim, sabe? Especificamente o brasileiro. Que é o seguinte, cara, e eu acho que faz sentido. Nos animes, acontece uma coisa em geral que nos desenhos americanos não rola, que é as pessoas se sacrificam por coletividade. Não é verdade? O Cavaleiro do Zodíaco, os caras eram amigos, né? Eles se conheciam ali de criança, todo mundo era órfão. Eu tinha até uma análise que falava assim, né? Os caras eram adolescentes com o maior vozeirão, né? Porque lembra? A voz do Ikki, a voz do Yoga, um vozeirão, né? Os caras com o maior vozeirão, né? Mas eles se sacrificavam pelos brother, né? Tipo, pelo coletivo, assim, uma coisa que é muito comum nos animes, né? E que nos desenhos ocidentais, né? Não era tão comum assim, né? Literalmente, o cara se sacrifica. Tu viu o cara morrer. A gente viu o Shiryu ficar cego, doido. O herói não tem... Tirando o Homem-Aranha, né? Não, o Homem-Aranha é o diferentão. Mas, tipo assim, normalmente eu tenho... o Super-Homem é jornalista, porque ele é o Clark Kent. Mas aquilo ali é mais um negócio pra ele ter uma identidade. Secreta. Tipo assim, né, que a mulher dele mandou ele trabalhar porque eles precisavam sustentar, igual aconteceu com o Goku, entendeu? Como é que é eu esqueci agora qual que é a profissão do Vegeta. Eu sei que o Kuririn era... O Vegeta é herdeiro. O Vegeta casou com a Bulma, que é rica. É policial, né? Todos têm, sabe? Tipo assim, aquela coisa que o personagem tem uma vida e você...
cresce junto com ele. Não é que aconteceu de uma hora para outra. Ao longo dos anos isso foi acontecendo. Vegeta é príncipe. É verdade. É príncipe. Agora eu lembrei de uma cena maravilhosa, né? No primeiro treinamento do Goku com o Mestre Kami e o Kuririn, lembra que o primeiro treinamento é o Mestre Kami pega uma pedra, escreve o nome dele, joga de cima do abismo, né? E fala assim, quem achar a pedra primeiro ganha. E aí o Goku desce, o Kuririn desce, o Kuririn tem a ideia de roubar. Ele pega uma outra pedra qualquer, escreve o nome e leva pro Mestre Kami. Aí o Mestre Kami chega, olha pra pedra assim e fala, e dá-lhe com a pedra na cabeça dele. Aquilo é muito chocante, né? Pá, pedra na cabeça, pensa que vai me enganar? E tem uma geração inteira de pessoas, e olha que o Dragon Ball nasceu quase junto comigo. Eu não acompanhei desde pequeno, obviamente, porque não passou desde pequeno no Brasil, mas com certeza no Japão tem gente que viveu isso tudo. Você cresceu junto com o personagem. Você evoluiu junto com o personagem. De repente, você pode ter sido a criança que começou a acompanhar Dragon Ball na década de 80, aí você teve seu primeiro filho junto com o Goku, entendeu? O Goku teve o dele. É muito doido, né? O Vegeta é sustentado pela mulher rica. Aí, ó, A Bulma é rica, a Bulma é cientista, a Bulma é... Passou no SBT, pô? Não, mas é porque assim, Lari, o primeiro Dragon Ball, cara, ele é de 82, 83, cara. A gente vai ver isso aí nos anos 90, né? E tô falando do primeiro. Falou, esposo troféu. ele é esposo, exatamente. Ela é a véia da lancha. A única cientista rica do mundo, né? Ela e o pai dela. Eu lembro que no Dragon Ball aparecia o pai dela eventualmente, né? Um velho que tinha um gato preto no ombro o tempo todo. Eu acho muito interessante isso, essa perspectiva de como que a galera Corporação Cápsula. Que nome maravilhoso, né? cresceu e o personagem sempre estava lá, se modificando, né? Não é igual os Simpsons, assim. Eu cresci com os Simpsons, mas o Bart tem 8 anos há quanto tempo? Sei lá, 7, 8 anos, em que idade que ele tem. De fato, isso é uma coisa muito interessante, marcou a vida de muita gente. E é um artista, assim, que vai deixar um impacto no mundo gigantesco. Toda vez que você vê um anime desenhado com cabelo cheio de ponta... E alguém vai confundir com o Naruto. Não, parcialmente você pode acreditar. Pelo menos parcialmente eu tô... Quem não se emocionou com o Goku mandando Freeza porque você matou o Kuririn? Aquela cena foi muito doida. Eu lembro que a minha rua parou, irmão. A minha rua parou, bicho. Todo mundo, caralho. Caralho. Ele ficou puto pra caralho. Até doido, mano. Ó, isso que eu acho massa do Dragon Ball. Principalmente do Z, porque me marcou muito o Z. Que é, os caras ficavam putos, mano. Como não é que você não fica puto, né? Você tá numa situação de vida ou morte, estão te batendo, o mundo tá acabando, né? É muito justificado, o cara ficou puto. A pessoa falou. Cara, o Vegeta... Porra, agora lembrei de mais uma cena maravilhosa. Lembra do... Um cara que participa da luta, Yoshi, Yoda, como é que é o nome dele? Era um cara que ele não tinha poder nenhum. Lembra disso? E aí no final da... Final não, né? Não é o Yanti, é um outro. Que ele usa uma espada. Que aí, Isso, Yajirobe, exatamente. Que ele dá uma espadada nas costas do Vegeta quando o Vegeta tá fraco e o Vegeta fica putaço. O Vegeta levanta miserável, inseto. E dá-lhe um socão nele. Ele cai no chão e ele começa a socar puto, né? Ele corta o rabo de macaco, exatamente. Ele fica putaço, mano. O Vegeta fraco, puto e socando. Maldito, verme, maldito. Eu vou matar você primeiro, depois eu vou matar aquele outro ali. É muito doido isso, cara. Que ele foi E nós assistindo isso ficava como, meu Deus! Cara, a luta contra o Vegeta é massa, porque ela demora. Você pensa que vai morrer de um jeito, vira outra coisa, é doido mesmo. mestre de outros, né? E aí você pensa que o Goku tá arrebentando e o Senhor Kaiô já tá assim. O Goku já tá usando o Kaioken aumentado 10 vezes e nós estamos o quê? Do criador do One Piece. Sim. Eu tô lendo Não, aqui ele o chat. inspirou uma galera. Tipo assim, a quantidade de mangaka que surgiu por conta do Dragon Ball, de gente que foi formada na escola Toriyama, é Eu gostava muito impressionante. das Tipo forças assim, especiais. eu acho que ele, Forças Especiais Ginyu, hein? Essa aí é inesquecível. em termos de artistas japoneses, artistas gráficos principalmente, eu acho que ele tá, em termos do impacto mundial, tá, gente? Principalmente fora do Japão e tal. Acho que ele tá Vegeta, no nível olha bem. de Miyazaki, num nível de Miyamoto, né? Ele faz parte desse grupo. Então, assim, Verdade. de fato, é uma perda muito grande. Ele morreu com 68 anos. Muito novo, né? E me dá uma tristeza, porque a gente vai... Tipo assim, ninguém vive pra sempre, né? Então, esses artistas japoneses que, pelo menos pra mim, foram formativos, assim... O Toriyama sendo um deles, mas também o Miyazaki e o Miyamoto, né? O Estúdio Ghibli e Super Mario, tá, gente? O Miyazaki tá com mais de 80 anos e o Miyamoto tá com 71. Então, assim... É a mesma geração, né?
Né, é uma tristeza pra todo mundo. Eu não sei o que dizer. Eu acho que ele tinha muito ainda pra oferecer. 68 anos, ele tinha muito ainda. Se a gente vê aí um Miyazaki produzindo filme com mais de 80, a gente poderia esperar muita coisa do Toriyama ainda. E ele estava produzindo. Sim, ele estava trabalhando em várias coisas. Disseram, pelo menos pela nota da morte dele e tal, vários projetos inacabados. Porque o Matheus está perguntando aqui o que a gente acha que vai acontecer agora que ele se foi com o Dragon Ball. Será que tem uma equipe para continuar? Vão continuar sem ele? Podem continuar. Ele deve ter deixado histórias prontas, né? Eu acho. Eu não sei se tem alguma coisa em mangá que pode ser adaptada para anime ainda. Eu não sei em que posição que tá. Em que posição que tá. Cabelo espetado não começou nos Cavaleiros do Zodíaco? Eu não sei. O Cavaleiro do Zodíaco é de que ano? Porque o Dragon Ball começou lá nos anos 80, né? Eu acho que o Cavaleiro do Zodíaco deve ter sido posterior, hein? Mas pode ter um fechamento da história, né? Não, o que acontece é que, se eu não me engano, ele, com resultados não muito satisfatórios, eu sei que ele já foi hands-off, tipo assim, de não interferir muito, mas só tá ali participando e criando algumas coisas pro Dragon Ball GT. Ele já teve um esquema desse de outras pessoas, acho que intervirem na história, eu acho. Mas parece que o Dragon Ball GT não é o mais querido da galera, não, até onde eu sei. Posso compartilhar aqui o que a pessoa está falando das experiências deles com a obra dele? A Mari Souza, ela contou pra gente aqui. Cavaleiros 85, Dragon Ball de 86. É 86 Dragon Ball? Eu tinha pra mim que Dragon Ball é 82. Não sei. O Dragon Ball. E lembre-se que eles surgem primeiro nos mangá, né, gente? Depois que vira anime. Que ela tá voltando aqui na live, ela é sempre muito presente. Contou que há 10 dias ela perdeu a mãe. Os nossos sentimentos, Mari. E ela falou que é estranho de passar por uma perda tão grande que a partida do Toriyama traz a ela tantas lembranças boas, que ela lembra da mãe dela acordando ela para assistir Dragon Ball no SBT. E Fly, né, que é o Dragon Quest, que eram os desenhos favoritos dela. Caralho, Fly, hein? Porra, esse Fly aí eu também vi. Obrigada, Mari, nosso sentimento aí. E o Demônio falou que o nome do filho dele vem de um personagem do Akira. Que ele perdeu recentemente um amigo com quem ele curtia, o Dragon Ball Z, e ele tem uma história ligada a ele. Chorou muito hoje e que perda imensa. Então muita gente... É porque é isso, né? De certo modo, o Fly entrou na Netflix essa semana? Não quero ver, não. Deve ser horroroso, a gente tem só a memória afetiva. Eu acho que, querendo ou não, é isso, né? A morte do Akira Toriyama causa na nossa geração esse sentimento de que a gente é falível, né, gente? Porque, querendo ou não, eu penso muito nisso. Quer dizer, não é que eu penso muito, tá? Mas eventualmente eu penso que a partir dos 30 anos a gente começa a experimentar com cada vez mais frequência, infelizmente, esse é o ciclo da vida, né? E experimentar de certo modo, né? Seja distante ou próximo, a morte, cara, né? A gente vai começar a ver gente que a gente admirou, que a gente conviveu geracionalmente, de certo modo, morrer. Isso dá um choque na gente, cara, mesmo, assim, sabia? Não tem como você não parar e você dar esse impacto, né? Esse sacode que causa mesmo. A gente foi impactada pela vida dele, né? Não, todo mundo, tipo assim, é difícil, principalmente a galera que era criança lá pros anos 2000, que quando o Dragon Ball, foi com o Dragon Ball Z mesmo, que estourou no ocidente, não que não era conhecido antes, mas tipo assim, virou o desenho mais assistido, né? A galera que cresceu nos anos 2000, fez parte da sua vida, não tem nem o que dizer, né? Então, galera, fica aqui a nossa homenagem. Acho que todo mundo tem alguma história para compartilhar, alguma coisa para dizer sobre a obra do Toriyama. Mas é isso, aqui fica a nossa tentativa de lembrar dessas coisas todas, né? Falando de memória remota aqui, tudo que eu passei, mas eu só queria fazer esse registro. O Leo ficou bem ontem, ele tava bem tristinho, né? Quando deu a notícia, a gente meio que sentiu daqui. Mas é isso, gente. Que legal. Tá aí, de fato. Marcou realmente, assim, várias gerações. Pra ver, né, gente, como é que é. Eu tava até vendo um vídeo que rolou no Twitter de um tipo de comemoração que rolou no Japão alguns anos atrás, que foi um show meio homenagem, assim. E, cara, Dragon Ball marcou tanto que até o GT, que a galera pode não curtir muito, mas, cara, o torneio do GT marcou, né, bicho? O narrador, eu não sei se o narrador tem tanto efeito assim em outros países, mas o narrador brasileiro, a narração ficou muito boa daquele do cara que apresentava as lutas, né? E é muito louco, mano. Muito louco como marcou, assim, né? Tá aí, marcou mesmo. Se inscreve no canal, aqui tem vídeo todo dia. E tchau, obrigado.